Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos iniciando mais um programa Voz das Assembleias de Deus, aqui pela TV Rio Doce, Canal 6, Governador Valadares, Minas Gerais. Nessa tarde maravilhosa, de um sol forte, como é comum da nossa querida Governador Valadares. Estamos aqui na sede do Templo Assembleiano da Igreja Assembleia de Deus em Governador Valadares, nesse altar abençoado, esse púlpito histórico em que muitas vozes já se levantaram em defesa do Evangelho e muitas outras ainda irão se levantar. Eu tenho o privilégio de fazer parte desta obra e de aqui, de trás deste púlpito, já ter também sido instrumento de Deus para falar do Evangelho, para comunicar vida, paz e esperança, como estamos fazendo agora, que o programa se inicia, e desse mesmo local abençoado, estamos mais uma vez dizendo a você que Jesus Cristo te ama, Ele pode e quer te salvar, Ele quer ter contigo uma comunhão perfeita, Ele quer ter uma vida com você, Ele quer que você tenha vida, Ele se identifica dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e portanto, aquele que quer vida só pode encontrá-la na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que maravilha saber que você está do outro lado e quem sabe é também imbuído dessa mesma esperança, dessa mesma alegria de ser salvo em Cristo. Que alegria saber que estou falando agora para muitos servos de Deus que já tiveram suas vestes espirituais lavadas pelo sangue salvador, pelo sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha saber que tem alguém do outro lado dizendo amém, assim seja, orando conosco e desejando que você, que talvez não seja portador dessa esperança, que você também passe a ser. Eu tenho certeza que agora se forma uma grande corrente espiritual em que pessoas estão em casa dizendo: ó Deus, use o pastor como um instrumento em suas mãos, que a mensagem que será pregada nessa tarde possa ser uma bênção para muitas pessoas. Pai, toca nos corações, influencia, Senhor, os pensamentos e as intenções para que as pessoas se curvem ao Evangelho. E é nessa corrente de fé em que um é um instrumento de Deus para comunicar e muitos outros são instrumentos de Deus para interceder em prol desse grande marco de evangelização que se dá através da TV, do rádio e de tantas mídias, da internet, enfim. Você pode ser também um instrumento de Deus. Você que está na intercessão e querendo ver alguém abençoado, você pode agora pegar o seu telefone e ligar para aquela pessoa que você tem evangelizado. Você pode dar o telefonema para ele agora ou para ela e dizer: olha, liga a TV aí no canal 6, na TV Rio Doce, Deus tem uma palavra para a sua vida e o programa está começando. Ligue aí sua TV e acompanhe a nossa programação. Você pode fazer isso agora. Você que está aí com um olho na TV e outro no computador, através da sua rede social, seja ela Facebook, Twitter, qual seja, você pode mandar uma mensagem agora para as pessoas que estão online, para que elas sejam lembradas ou sejam informadas que a nossa programação está começando e que por meio dela as pessoas podem alcançar graça e vida em Jesus Cristo. Então divulgue. Seja você também um agente propagador. E na medida em que essa rede se fecha e cresce, ela é integrada por outras pessoas. Quem sabe aquela pessoa para a qual você tem tanto orado, o seu filho, o seu pai, sua mãe, enfim, a pessoa a quem você ama. Então, faça isso agora. Entre em contato, convide essa pessoa para acompanhar a nossa programação, porque certamente ao fazer isso, ela será grandemente abençoada. Ninguém que acompanha a Cristo, ninguém que caminha com Cristo vai deixar de receber a sua bênção. Na verdade, Deus é grande e o seu poder é eterno.
esse poder que irradia de Deus, que flui de Deus de uma forma absolutamente natural, esse poder alcança aqueles que estão à volta. Portanto, a Bíblia nos convida a nos aproximarmos de Deus, nos convida a buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar. E a Bíblia garante que aquele que busca, encontra. Olha que coisa linda. Aquele que busca, encontra. Ou seja, há uma promessa na palavra de Deus que aqueles que querem se aproximar de Deus jamais serão frustrados. Eu quero crer que você é um desses tais que querem se aproximar do Senhor, querem estar na presença dele. E se você quer isso, se de fato você deseja, você vai buscar, e buscando você encontrará. Que maravilha estarmos aqui diante dessa palavra que será pregada hoje, uma mensagem abençoadora para a sua vida. Nós iremos partir de um exemplo bíblico de absoluta contradição, e nós vamos tirar a bênção disso aqui. Nós iremos falar um pouco sobre um personagem ou uma personagem contraditória da Bíblia, e com essa personagem contraditória, certamente Deus vai ministrar bênçãos na nossa vida. Afinal, Ele é um Deus que faz um manancial jorrar no meio do deserto. Ele é o Deus que tira a água da rocha. Ele é o Deus que transforma pedras em pães, de modo que não há nenhuma dúvida, mesmo diante de cenários contraditórios, como os quais nós iremos ler hoje, Deus tem palavra abençoadora para a nossa vida. Ligue para alguém, convide alguém e não saia da frente da sua tela, porque Deus tem uma palavra para você. E após esse ato de introdução, eu queria deixar já uma pequena mensagem para reflexão, porque nós estamos entrando no período carnavalesco no Brasil, uma festa característica, muitas vezes disseminada e pregada como se fosse uma festa brasileira, mas isso não é verdade. Pelo contrário, nações muito mais antigas que o Brasil têm seus períodos lá em que eles também comemoram e festejam o carnaval. Obviamente não nos moldes que é festejado no Brasil, cada nação com a sua cultura, mas o fato é que o carnaval, como tantas outras coisas no Brasil, é uma festa também importada e que foi adaptada para a nossa cultura, não é? Tanto o samba lá do Rio de Janeiro e São Paulo, como o frevo de Olinda, como os maracatus lá do Nordeste, enfim, por todo o canto do país, né? Os axés lá da Bahia, enfim, em cada região do Brasil, o carnaval segue um pouco o regionalismo, a cultura local. Mas, queridos, eu estou falando sobre isso, e você pode achar interessante, num programa evangélico, alguém está mencionando o carnaval. E eu preciso mencionar, porque a igreja, ela precisa ser voz profética. E a voz profética, muitas vezes, ela envolve o quê? Ela envolve uma tomada de posição. Valadares não é uma cidade que tem tradição carnavalesca, para carnavais de rua e tal, mas ela não deixa também de ter sua cultura local. E as pessoas celebram o carnaval, e até às vezes o tão falado carnaval fora de época, né? E nós percebemos que é claro que nós temos também que respeitar a liberdade das pessoas. As pessoas têm a liberdade, nós não temos que tolher a liberdade das pessoas, quando o próprio Deus deu às pessoas liberdade para fazerem o que bem quiserem de suas vidas. Mas eu queria aqui, como um servo de Cristo, como um ministro de Deus, lembrar as pessoas das mazelas, das grandes dores que restam para muitas pessoas após essas datas. Porque nessas festas populares existe um fenômeno psicológico que contamina as pessoas, que é a despersonificação, não é? Na verdade, as pessoas se misturam em grandes grupos e ali praticam todo tipo de atrocidades, muitas das quais elas mesmas condenam. Você já parou para perceber isso? As pessoas vão para bailes e festas de carnaval e ali praticam todo tipo de pecado, todo tipo de miséria, todo tipo de coisa ruim, prostituição, práticas sexuais reprovadas pela Escritura, embriaguez, uso e tráfico de drogas, violência de toda sorte, cobiça, malignidade, enfim, queridos, não são poucos os problemas, e todos esses que eu falei se repetem aos milhões Brasil afora. Esses são os problemas imediatos. Quanto sangue será derramado nesse carnaval? Por pessoas que estarão nas ruas para matar, roubar e destruir, ou seja, praticando os 3 ministérios de Satanás. Quantas pessoas irão para o carnaval
e não voltarão para suas casas, mas se tornarão notícia na página da polícia no dia seguinte como mais uma das vítimas. Quantos estupros serão praticados? E aí vem o dia seguinte, né? Vem o dia seguinte, vem quando o carnaval termina, o dia depois da quarta-feira, em que algumas semanas depois, muitas moças e mulheres se descobrirão grávidas e procurarão clínicas ou métodos para matarem a vida que já está começando a se formar em seu ventre. E aí, a todo tipo de pecado praticado nessa data, elas irão somar também o pecado do homicídio, não é? Do aborto, da cessação de uma vida que foi gerada na irresponsabilidade de alguém, mas com a permissão daquele que é o doador da vida. Uma vida inocente que se forma, ela não pode pagar pela consequência do erro de alguém que o praticou. Porém, nós estamos falando de todas essas questões, por quê? Porque a mídia não fala disso. O carnaval move milhões, para não dizer bilhões de reais. A mídia não fala, a sociedade não entra nisso, porque as pessoas querem lucrar e não interessa as consequências. As pessoas querem o dinheiro pelo dinheiro e mais nada. Enquanto alguns que investem nesse ramo querem e levam milhões em dinheiro, a grande maioria que apenas pensa no prazer e no folclore leva sobre si a consequência terrível do seu erro, e essas consequências costumam durar por toda uma vida. Muitos voltarão para suas casas e não trarão um filho em seu ventre, mas trarão doenças sexualmente transmissíveis em seu corpo e contaminarão sua família, e será, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, eu tenho duas observações para fazer em relação a isso. A primeira é, todas as pessoas que vão para esses eventos carnavalescos ou outros eventos ligados à pecaminosidade humana, a resposta que elas têm pronta em suas bocas para qualquer pergunta sobre o porquê estão indo lá é a questão associada à busca pela alegria, pela diversão. Curiosamente, as pessoas passam 2, 3 dias se alegrando, se divertindo, e depois, muitas das vezes, passam o resto de suas vidas pagando as custas dessa pseudo-alegria. Eu lhe pergunto, vale a pena pagar esse preço? Vale a pena colocar em risco? Vale a pena, de fato, pagar a custa desse pecado? Será que o preço compensa? Então a primeira questão é essa. Vale a pena pagar? Você está disposto a pagar? Se você soubesse, se lhe fosse antecipadamente dito que você seria vítima de um assalto, de um latrocínio, de um estupro, enfim, você faria? Você iria? Você estaria lá? Vale a pena pagar esse preço? Mas como nós temos a limitação de não conhecer o futuro, então nós nos arriscamos a pagá-lo, na esperança de que voltaremos para casa sem sermos atingidos por esse mal. Mas, querido, a segunda observação que eu quero fazer é esta. Como as pessoas vão atrás de alegria e de prazer, eu gostaria de dizer a você que você não vai encontrar alegria, você não vai encontrar felicidade, porque o evento vai passar e a sua vida vai voltar ao normal. Na quinta-feira pela manhã você terá que estar no batente novamente, você vai ter que enfrentar as mesmas dificuldades que você já tem enfrentado, e em muitas situações você vai enfrentar dificuldades novas que surgiram justamente por causa da sua escolha. Alegria verdadeira, alegria genuína, alegria que não pode ser vencida pelas circunstâncias, nós só encontramos na presença de Deus. Só o Senhor, a Bíblia diz que Ele nos ungiu com o óleo da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E ali, na presença de Deus, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não consome, a traça não destrói, é ali, na presença do Senhor Jesus, é que nós encontramos a verdadeira alegria para a nossa vida. A ilusão satânica de que você vai encontrar alegria em festas, em diversões, tem arrastado milhões de pessoas para a sepultura e para a morte, física, espiritual e eterna. Mas a alegria que o Senhor Jesus nos oferece é uma alegria santa, pura e boa. Não contamina o nosso corpo, mas alimenta a nossa alma. E essa alegria você tem à sua disposição, não apenas em 3 ou 4 dias a cada ano, mas você tem à sua disposição ao longo de toda uma vida,
porque aquele que segura nas mãos do Senhor e caminha com Ele, tem certeza de que o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará, e as circunstâncias não serão capazes de apagar. E as consequências que virão dessa união são sempre consequências maravilhosas, boas, santas e agradáveis a Deus. Portanto, neste ano, faça uma escolha. Escolha Jesus. E ao escolher a Cristo, você caminhará na presença de Deus e terá a sua vida segura e garantida na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E agora eu faço o primeiro break depois desta consideração, desta palavra apostólica, para que nós possamos louvar a Deus, já que estamos falando de alegria. Louvemos ao Senhor com uma linda canção e daqui a pouco eu volto para dar sequência à nossa programação. Estamos de volta após esse maravilhoso louvor e como você viu também aí, essa propaganda, essa divulgação de um evento muito especial, muito importante, um evento que vai ocorrer ali na nossa congregação da Avenida do Canal. É uma ação social em que a igreja se une para desenvolver um trabalho muito necessário. Afinal de contas, as comunidades periféricas, elas carecem muito dessa atenção, né? A atenção que devia ser do poder público, mas muitas vezes, como nós conhecemos bem a nossa nação, o poder público de nossa nação, ele nos frustra às vezes, né? E aí os órgãos sociais, eles entram para tapar essas brechas, para preencher essas lacunas. Então nós teremos ali alguma coisa na área de assessoria jurídica, teremos alguma coisa na área da diversão para as crianças, do lazer, que a Constituição Federal diz que é dever do Estado, mas nós estaremos ali. Teremos, enfim, na área de saúde, alguma iniciativa, e vai ser muito bom. Parabéns ao pastor Bruno, que é o regional da região eclesiástica que envolve a Avenida do Canal. Parabéns a todos os irmãos, o irmão João Paulo, que está na direção daquele trabalho, e que seja um sucesso. Eu espero que a comunidade valorize, aproveite, esteja presente ali, né? Tire suas dúvidas, receba a assistência, o atendimento que está sendo disponibilizado, que as crianças se divirtam, né? Que seja uma maravilha e que a palavra de Deus seja pregada também na prática de uma ação social da igreja e que outras igrejas façam igual, porque afinal de contas nosso povo é muito carente e evangelho é ação, evangelho não é só palavra. Que Deus abençoe esse projeto, esse propósito, em nome de Jesus. Bom, queridos, já que nós estamos falando de eventos, eu quero dizer que hoje à noite, ali no Jardim IP, na Rua Carvalho, número 121, os membros daquela igreja se reúnem para a sua reunião mensal com os membros e para a Santa Ceia do Senhor, que é a maior das reuniões da igreja cristã. Quando nós nos reunimos em volta da mesa do Senhor para participar do pão e do cálice de vinho, representando o seu corpo e o seu sangue, é a maior festa que a igreja pode realizar. Infelizmente, em alguns lugares, algumas pessoas não têm entendido isso e têm feito da reunião de membros alguma coisa mais burocrática, administrativa, mas não faça isso. Você está desvirtuando completamente o sentido dessa reunião. O Senhor Jesus nos convida para a sua mesa, para que possamos cear com Ele, e Ele convida aqueles que são seus, Ele convida aqueles que estão em plena comunhão consigo. Portanto, hoje, os membros em plena comunhão com a igreja, ali da Rua Carvalho, número 121, bairro IP, são convidados, mais do que isso, são convocados para que estejamos reunidos nesta que é a maior das reuniões dos fiéis. E eu quero lembrá-los que ainda hoje também, ali na subsede do bairro São Raimundo, na Rua Esmeralda, onde está o meu querido parceiro, pastor Eber, a igreja também terá uma reunião muito especial. A nossa caravana argentina, os queridos jovens e o missionário Edson, que está com sua família guiando essa caravana, estarão reunidos num culto de adoração a Deus, num culto missionário, hoje à noite, ali na Rua Esmeralda, no bairro São Raimundo. Lá na Rua Esmeralda, todos são convidados. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Eu tenho certeza que o pastor Eber, a irmã Ângela e toda a sua casa, toda aquela igreja, estarão muito felizes em receber você para conhecer o resultado, o fruto, ou parte do fruto da obra missionária na Argentina. Temos aí moças, rapazes, o missionário e sua família. Será um culto de festa, será um culto que celebra o fato de que não há barreiras para o poder do Evangelho. Os nossos missionários valadarenses estão lá na Argentina. Está lá o pastor Edson, está o pastor Júnior,
as missionárias, irmã Reuane, enfim, toda a família missionária de Governador Valadares, que foi enviada para a Argentina, estão desenvolvendo o trabalho, a obra de Deus. E o fruto, ele aparece naturalmente. E hoje nós temos o prazer de ter essa juventude linda, visitando o Governador Valadares, já estão conosco há várias semanas, e hoje estarão ali no bairro São Raimundo. Então hoje nós temos a reunião com os membros e a ceia do Senhor lá no IP, e o grande culto de missões no bairro São Raimundo. Essa mesma caravana argentina, esse mesmo grupo bonito de jovens, estará conosco amanhã lá no bairro IP. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, na Rua Carvalho, número 121, bairro Jardim IP, igreja com portas abertas para receber toda a comunidade. Receberemos as nossas congregações e estaremos unidos ali numa grande festa, numa festa de muita alegria, agradecendo a Deus, porque a salvação do Senhor, a palavra do Senhor tem chegado também aos nossos irmãos ali na Argentina. Sabemos da luta do povo argentino, né? Existe uma crise muito grave rondando aquela nação, crise econômica, e o Brasil também não está muito diferente. Estamos caminhando, não se iluda, meu irmão, estamos caminhando para uma situação institucional muito séria, porém, o Senhor Jesus, nada disso impede o seu trabalho. O Evangelho está florescendo em Argentina, o Evangelho continua florescendo no Brasil, e quanto mais a coisa aperta, mais as pessoas se aproximam de Deus. Então, amanhã, a partir das 8 da manhã, ali no Jardim IP, uma grande manhã missionária, e será uma bênção. O pastor Herbert espera hoje à noite, na Rua Esmeralda, no bairro São Raimundo, e eu, junto com a igreja do bairro IP, nós te esperamos amanhã cedo, para conhecer os nossos queridos irmãos da Argentina, que foram alcançados por Cristo, pelo poder do Evangelho, por intermédio do esforço missionário da Igreja de Governador Valadares e da AMAI, Associação Missionária de Alcance Internacional, bem presidida pelo pastor Heber e pelo pastor Bruno, e tendo por presidente maior o nosso presidente pastor Salatiel Fidelis de Souza. São esses os avisos. É um fim de semana missionário e, portanto, e amanhã à noite esse mesmo grupo estará na Rua Goiás, no bairro de Lourdes, com o pastor Bruno. Foi bom eu ter lembrado. Então é a agenda cheia. Hoje à noite no bairro São Raimundo, amanhã cedo no bairro Jardim IP e à noite na Rua Goiás, número 145, bairro de Lourdes, o pastor Bruno e aquela igreja maravilhosa receberão também a caravana argentina para encerrarem a sua participação, o seu trabalho aqui no Brasil. Eu tenho certeza que, principalmente aqueles que amam missões e que contribuem para a obra missionária, ficarão assim muito felizes de ver o resultado do seu trabalho. Ficarão realizados em perceber que a sua oração, a sua contribuição tem rendido frutos em outras nações, e não só na Argentina, porque nossa, a Igreja de Valadares está também em Portugal, está na França, está em Angola, está em estados brasileiros, como por exemplo no Amazonas, e está também na Albânia, onde uma igreja local já caminha há décadas como fruto do trabalho da AMAI. Outros desafios virão e Deus vai continuar usando instrumentos dele aqui no Brasil, aqui de Valadares, para levar essa palavra de esperança para todo o mundo. E você também pode fazer parte desta obra. Vá! Deus tem uma palavra muito rica, muito linda, muito abençoada para a sua vida. E agora, meus queridos, chegamos, portanto, ao momento de ouvirmos a preciosa mensagem que flui da palavra de Deus. E eu queria convidar você a que abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 6 desse Evangelho, nós iremos encontrar o texto que registra o colégio apostólico, o chamado de Jesus para 12 homens que o acompanharam ao longo dos 3 anos em que ele ministrou a vontade do Pai para a humanidade. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 13, que diz: E quando já era dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou
Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Meus queridos irmãos, nós iremos falar um pouco sobre esse último, Judas Iscariotes, aquele que traiu ao Senhor Jesus, entregando para ser morto. Por que nós iremos falar sobre isso, pastor? Porque é um assunto tão pesado. Eu disse na abertura do programa que nós hoje falaremos sobre uma figura bastante contraditória, mas com a ideia de que Deus é aquele que tira água da rocha. Deus é aquele que faz um manancial no deserto. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é capaz de tirar coisas boas de onde nada tem. E eu tenho certeza que vamos refletir um pouco na vida desse homem e Deus vai falar conosco de uma maneira muito especial para que nós possamos rever também a nossa atitude diante de Deus. E quem sabe alguns vão descobrir que depois de malhar tanto Judas, vai descobrir que é tão traidor quanto ele. Mas isso também é bom, porque na medida em que eu me descobrir tão traidor quanto Judas, ao invés de me pendurar numa forca como ele fez, eu vou procurar um outro caminho que me permita encontrar uma solução para a minha vida e não acabar de arrasar tudo, como foi o que ele fez. Meus queridos, eu acabei de ler, portanto, o texto do Evangelho que registra o momento em que Jesus atrai para si os seus discípulos e do meio deles Jesus separa 12 e os chama de apóstolos. A harmonia dos evangelhos vai nos mostrar com muita tranquilidade que Jesus já havia chamado esses homens nominalmente, chamando-os para que fossem discípulos seus, aqueles que aprenderiam com ele, seguiriam os seus passos e proclamariam também essa mesma palavra para outras pessoas. Jesus os havia chamado, e a harmonia dos evangelhos mostra isso, quando Jesus ele chama Tiago e André, e depois André chama Simão Pedro, e Pedro vem ao encontro de Cristo, e tem também a sua experiência pessoal com Jesus. Os evangelhos mostram quando Jesus passou pela coletoria de impostos, e ali encontrou Mateus, e tendo encontrado Mateus, Jesus o chamou e o desafiou a deixar aquele local e abandonar aquela coletoria de impostos e segui-lo. Quando Jesus chamou a Pedro às margens do mar da Galileia e desafiou a Pedro a deixar as redes para ser pescador de homens, enfim. Mas nesse capítulo 6 do Evangelho de Lucas, Lucas então separa esse momento para citar, para nominar os 12. Os 12 que Jesus havia separado para si e lhes havia designado pelo nome de apóstolos. Meus queridos, é tão interessante a gente perceber que Judas, ele está presente no colégio apostólico. No meio de, imagino eu, um bom número de discípulos, Jesus separa esses 12, está escrito no texto. Jesus, tendo chamado para si os seus discípulos, separou os 12, a quem ele mesmo chamou de apóstolos. E então o Senhor Jesus pega Judas Iscariotes e o inclui no colégio apostólico. Uma honra, um privilégio, algo assim absolutamente inesperado talvez por Judas, até por ele conhecer a si mesmo e saber de suas dificuldades, das suas frustrações. Mas Jesus o coloca, o inclui no colégio apostólico, o que deveria ser para ele um incentivo, um fato que poderia provocar uma mudança de cenário em sua vida, uma situação nova que poderia fazer com que ele refletisse e pensasse: olha, eu vou mudar, o Senhor está me valorizando tanto, está me dando uma oportunidade tão grande, Ele me conhece, sabe quem eu sou, mas enfim, eu vou tomar um novo rumo na minha vida. Mas na verdade, o fato de ser incluído no colégio apostólico não influenciou em nada o caráter desse homem. Ele continuou sendo quem era, e pior, teve uma influência ainda maior, porque afinal de contas agora ele transitava entre os 12,
do Senhor. Sabe o que o Evangelho ainda diz sobre esse homem? O Evangelho ensina que Jesus entregou ele a função de ser tesoureiro do ministério de Cristo. A Bíblia diz que ele tinha a bolsa. Era ele, a Bíblia diz que ele trazia a bolsa, ou seja, ele trazia consigo os recursos. A Bíblia cita claramente que ele foi se tornando avarento na medida em que ele passou a administrar as riquezas, ou os bens, ou as ofertas, fossem muitas ou fossem poucas. Há um episódio interessante no Evangelho em que uma mulher pega um perfume muito caro e o derrama sobre Cristo, unge o corpo de Cristo vivo com aquele perfume. E a Bíblia diz que Judas murmura muito, pensando, puxa, esse perfume poderia ter sido vendido, o seu valor em dinheiro poderia ajudar os pobres, enfim. Mas a Bíblia diz que ele faz essa crítica não porque tivesse cuidado dos pobres, mas a Bíblia diz textualmente, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava para si do que ali era depositado. Agora vejam bem, queridos, com todo esse histórico, Judas está no colégio apostólico e conviveu com Jesus durante os 3 anos do seu ministério. Teve as mesmas experiências que os discípulos tiveram. Alguma coisa que ele não presenciou, ele tomou conhecimento, porque isso lhe foi testemunhado. Por exemplo, Judas não estava na cena da transfiguração, mas os discípulos que presenciaram, os apóstolos que presenciaram a transfiguração, mas com certeza chegaram maravilhados e contaram, olha gente, vocês não sabem o que nós vimos a Cristo sendo glorificado, nós tivemos uma visão gloriosa em que o corpo do Senhor foi transformado num corpo glorioso diante dos nossos olhos. Jesus mudou a sua figura, ele transfigurou diante de nós, e Judas ouviu tudo isso. É possível que em alguns eventos em que apenas 2, 3 ou 4 discípulos se faziam presentes, Judas não estivesse ali, mas não há dúvida que a enormidade das experiências vividas por todos os apóstolos, elas também foram vividas por Judas Iscariotes. E, no entanto, o Evangelho vai referir-se a ele, dizendo, Judas Iscariotes, que foi o que o traiu. É esse legado que Judas passa para a história e que seria definitivo a respeito de sua existência, de sua vida. Eu quero falar hoje sobre esse legado. Judas Iscariotes deixou um legado para a sua história, e o legado que ele deixou foi um legado absolutamente terrível. O que poderia ser escrito a respeito desse apóstolo? Poderia ser escrito, e Judas Iscariotes, que foi aquele que administrou o patrimônio do ministério de Cristo. Judas Iscariotes, que foi aquele que era responsável por abençoar os pobres com as ofertas, com a caridade que era praticada pelo ministério cristão. Judas Iscariotes, um dos discípulos do Senhor Jesus, que foi martirizado por amor a Cristo. Tanto legado que poderia ter sido passado, não é? Tanta informação gloriosa, e no entanto o único legado que esse homem deixou foi Judas Iscariotes, que foi o traidor. Isto nos faz refletir a respeito de qual legado nós estamos deixando para a história. Que histórias serão contadas a respeito da nossa vida? E é exatamente sobre isso que a mensagem de hoje vai trabalhar. Eu quero que nessa primeira parte você entenda o fenômeno histórico de Judas. Judas Iscariotes, chamado por Cristo. Judas Iscariotes, separado por Cristo para o colégio apostólico. Judas Iscariotes, elevado por Cristo a uma posição de grande responsabilidade dentro do colégio apostólico. Judas Iscariotes, testemunha dos 3 anos do ministério cristão. Judas Iscariotes, o traidor, o ladrão. E finalmente, Judas Iscariotes, o suicida, num epílogo lamentável da vida de um homem que não se deixou influenciar pela pessoa gloriosa de Jesus Cristo em nossa vida. Meus queridos, eu lhe convido a louvar a Deus comigo com mais uma música, e daqui a pouco eu volto para fazer algumas aplicações da experiência de Judas na minha vida e na sua, para que nós não repitamos
essa mesma experiência negativa. Louvemos a Deus e a gente já volta. Vamos lá. Eu estou de volta, meu irmão, minha irmã, para continuar lhe dizendo que a maior herança que nós podemos deixar para a humanidade, o nosso legado, são as obras feitas em Deus. Acabamos de ver a primeira parte dessa mensagem a respeito de um homem que, por todas as circunstâncias em que viveu, tinha todo um cenário favorável para marcar o seu nome na história como um grande homem. E, no entanto, em razão de suas escolhas, deixou um legado absolutamente vergonhoso, lamentável, um legado decepcionante. Começou muito bem, terminou muito mal, e é exatamente sobre isso que nós queremos lhe falar. Como é que você está? Paulo escreveu aos Gálatas uma vez e usou essa mesma expressão. Ele disse aos Gálatas: corrieis bem, quem vos impediu? Numa linguagem mais aproximada do nosso tempo, Paulo estava dizendo para eles: Gálatas, vocês estavam indo muito bem, o que aconteceu com vocês? Essa mesma pergunta pode ser aplicada a Judas Iscariotes, e ela certamente pode e deve ser aplicada também ao meu coração e ao seu. Que tipo de legado, meus queridos? O que a história vai dizer ao seu respeito? O que a história vai dizer ao meu respeito? O que vão falar a nosso respeito? Que tipo de mensagens você vai deixar? Judas terminou a sua vida como um suicida, chamado de o filho da perdição. Judas, por suas escolhas, foi uma pessoa que caminhou de alto a baixo, num declínio irreversível que culminou com a sua morte. Tudo isso fruto de escolhas que ele mesmo fez e que marcariam a sua vida para sempre. Eu gostaria de te desafiar a não ficar aqui, como diz a nossa tradição, malhando o Judas, mas olhar um pouco para as decepções na vida desse homem. Eu quero falar de 3 decepções vividas por Judas. A primeira grande decepção desse homem, que ele passa para a história, é o drama que ele tem em viver com Jesus e não estabelecer um relacionamento de comunhão com Ele. Milhares de pessoas estão passando pela mesma experiência. Milhares de pessoas estão fazendo a mesma coisa. Estão vivendo com Jesus. Em que sentido? Estão vivendo sob o impacto da mensagem cristã. Ligam sua TV, ali está um pastor pregando a palavra. Passam pelas ruas, ali está uma igreja em um culto ao ar livre. Ligam o seu computador, ali está uma mensagem na internet. Em todos os lugares que passam, ouve uma canção, assiste a um show, é informado de alguma coisa. O mundo hoje, sobretudo o Brasil, nós vivemos sob a influência da mensagem de Cristo. E aí, meu querido, resta-nos uma pergunta. Se nós estamos como Judas, vivendo sob a influência da mensagem de Cristo, que tipo de escolhas nós estamos fazendo em relação a isso? Vivemos sob o impacto da mensagem do Evangelho, mas não estabelecemos uma comunhão com Jesus. Deus está sendo a última de todas as opções em nossa vida. Vivemos uma vida influenciada pela mensagem do Evangelho, mas não nos deixamos influenciar sobre o caráter de Cristo, o propósito de Cristo, a mensagem de Cristo. Sabe qual a segunda grande derrota desse homem? É que ele viveu a frustração de viver com Jesus e não ser influenciado por Ele. Ele não estabeleceu comunhão com Cristo, vivendo nos 3 anos. Judas não está nos grandes momentos. Judas não é aquela pessoa retirada por Jesus entre os 12 para situações específicas, situações de maior intimidade, maior comunhão. Não, Judas não está na transfiguração. Judas não está na oração do Getsêmani. Judas não está na ressurreição da filha de Jairo. Judas não está nos grandes momentos. E é esse que é o problema. Quando nós nos tornamos omissos, quando nós nos afastamos das oportunidades que Deus cria para nos abençoar, nós nos tornamos como Judas, pessoas que têm uma experiência com Jesus, mas não estabelecem comunhão com Ele. E o segundo momento é uma frustração de viver com Cristo
e não ser influenciado por ele. Quer dizer, Jesus falava uma coisa, Judas caminhava para um lado completamente oposto. Jesus falava sobre abençoar as pessoas, Judas, no entanto, ele retinha a bolsa. Jesus falava de graça receber e de graça dar, mas Judas era ladrão. Jesus falava de uma vida de liberalidade, mas Judas era um murmurador. Jesus falava de uma vida de singeleza, mas Judas era avarento, era cobiçoso de torpe ganância e acabou traindo ao Senhor, o vendendo por 30 peças de prata. Queridos, não é possível que você vai viver toda a sua vida num país cristão, influenciado pela mensagem cristã e não estabelecer uma comunhão com Deus. Não se deixar influenciar pelo Senhor Jesus. E a terceira grande drama vivido por esse homem que ele passa para nós, e que pode ser também o seu drama. Primeiro, viver com Jesus e não ter comunhão com Ele. Segundo, viver com Jesus e não ser influenciado pelo poder de sua mensagem. E o grande terceiro, é a maior perda que alguém pode ter, é viver com Jesus nessa terra e não alcançar a eternidade com Ele. Judas viveu isso, e quando ele desce à sepultura, quando ele se precipita no ato de suicídio, ele joga fora toda a perspectiva de eternidade que ele poderia ter. Viver com Cristo nessa terra, sem ter uma perspectiva de viver a eternidade com Ele, é a maior perda que alguém pode viver. Eu queria deixar com você, nessa mensagem, essas três situações, essas três grandes perdas que ao homem está submetido por suas escolhas, por suas decisões, por suas atitudes. O homem caminha nessas três derrotas. Vive ouvindo e participando das mensagens de salvação do Evangelho, mas não tem comunhão com Cristo, não tem o seu caráter influenciado pela mensagem cristã e vivem com Ele nessa terra, se autodeclarando religiosos, mas não tem nenhuma esperança de viver com Ele a eternidade. Se você se enquadrou nesses três princípios, então, como Judas, você precisa de uma atitude. Nos resta apenas avaliar tudo o que ouvimos nesse programa e fazermos uma escolha. Falamos sobre o caráter de Judas, falamos sobre as oportunidades que ele recebeu na vida e falamos sobre suas escolhas. Nós também somos como Judas, temos também um caráter, um perfil. Recebemos ao longo da vida oportunidades dadas por Deus para nos influenciar e finalmente fazemos nossas escolhas. Portanto, esta tarde, Judas não é trazido como exemplo nessa mensagem para ser mais uma vez julgado, porque a Bíblia diz que ele já seguiu o seu destino, nada mais há o que fazer em relação a ele. Mas Judas é trazido como tema dessa mensagem para nos fazer mais humildes, para fazer que você e nós entendamos que nós somos como ele. Somos também chamados por Cristo, somos por Ele convocados para uma grande obra, somos influenciados, estamos sob o impacto de Sua palavra, ouvimos essa mensagem sobre as mais diversas formas, pregada, cantada, ao vivo, na internet, na TV, nos escritos, nos panfletos, nos jornais, nas revistas, por todos os lados, nas rádios. Estamos sendo impactados por essa mensagem de transformação de vida, como Judas também viveu ao longo dos 3 anos. E a grande questão é, como isso tem influenciado o nosso caráter? Como isso tem tocado em nós? Como isso tem marcado em nossos corações? É possível que muitos de nós agora estejamos entendendo que nada tem acontecido na nossa vida, que essa mensagem tem batido como num muro de bronze e o nosso caráter não muda, não nos tornamos pessoas melhores. Pelo contrário, muitas das vezes estamos praticando tudo aquilo que o Evangelho nos diz para não praticar. Estamos vivendo uma vida miserável, completamente contrária ao ensino do Evangelho. Pois bem, queridos, no final de sua vida, Judas fez uma escolha e tomou uma decisão. A despeito de tudo que viveu, a conclusão a qual ele chegou era: não mereço viver, vou tirar a minha vida. E fazendo isso, Judas acabou de escrever o epílogo lamentável de uma vida que não deveria ter sido vivida. Coroou o final de sua vida com a coroa da vergonha, cometendo suicídio e partindo para a perdição. Assim como Judas precisou de tomar uma decisão em razão da sua história, eu e você também precisamos tomar uma decisão em razão à nossa história, em razão à nossa vida,
as escolhas que fazemos. Mas, diferente de Judas, o Senhor Jesus está hoje olhando para o seu coração e dizendo que Ele tem uma proposta perdoadora para a sua vida. Que não importa qual tem sido a sua escolha, qual tem sido a sua prática, quais têm sido as suas decisões, mas se nesta tarde nós de fato nos arrependemos e desejamos ter comunhão com Ele, ali nós iremos encontrar um Deus maravilhoso, perdoador, um Deus que está muito acima dos nossos atos, um Deus que está muito mais elevado do que os pecados que nós cometemos, um Deus que ama e que tem prazer em perdoar. Se hoje você reconhece-se como Judas, não tome a decisão que ele tomou, mas tome uma decisão diferente. Não faça o que ele fez, mas faça algo novo. Procure ao Senhor Jesus, confesse a Ele as suas limitações, confesse diante dele os problemas de caráter, de personalidade, a sua fraqueza. E Ele, o Senhor, Ele vai te perdoar, Ele vai te estender a mão, Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai abrir as portas que estão fechadas e você vai ver a sua vida mudar de uma forma espetacular, maravilhosa. Você vai deixar um legado, não o legado de Judas, mas o legado de alguém que, tendo errado, soube parar, soube voltar, soube tomar uma estrada nova, soube tomar um caminho certo, andando com Cristo, andando com aquele que diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se com o teu coração você crê que Jesus Cristo é o Senhor e com a tua boca você confessá-lo como Filho de Deus, então todo o seu passado será apagado, todos os seus erros serão cobertos, todo o mal que ficou para trás vai ser lançado no mar do esquecimento, e Deus fará novas todas as coisas na sua vida. Que o episódio negativo vivido por essa personagem seja um alerta de Deus para que você faça uma escolha melhor. E se você faz essa escolha nesta tarde, eu te entrego nas mãos de Cristo, que é poderoso para te purificar e te limpar de todo erro e reescrever a sua história. Feche os seus olhos e receba essa palavra de oração que diz: Senhor Jesus, acolhe em teus braços este que se arrepende, esse que, como Judas, constata a sua fraqueza, o seu erro, o seu pecado, mas agora, diferente de Judas, faz uma escolha melhor. Escolhe voltar para ti, escolhe caminhar em sua direção, Senhor, e confia na tua misericórdia. Que haja perdão, que haja transformação, que haja libertação, e que este homem e essa mulher que agora se entrega a ti possa caminhar numa nova vida na tua presença, escrevendo um novo legado que será deixado, um hino de louvor ao teu nome. Pai, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus infinito, imutável, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo sábado, se Deus quiser. Até lá.